Dia 3 do nosso livro Uma Vida com Propósito. Então, aqui nós começamos o que dirige a sua vida. Eu quero convidar você a já buscar Eclesiastes 4:4, que diz que percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja. E tem uma passagem de Thomas Galilei. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, meus queridos, eu quero trazer essa consciência hoje para você sobre esse livro. E muitas vezes nós não temos entendimento. Você que de repente ainda não adquiriu o livro, talvez está no PDF. Eu vou ler algumas passagens, mas eu quero que você tenha entendimento sobre essa leitura. Aqui, o autor, né, nesse capítulo, o Rick, ele nos convida a refletir o que realmente está guiando as nossas ações, as nossas decisões. Ele destaca que todos somos dirigidos por algo, seja consciente, seja inconsciente. O autor, ele identifica 5 formas comuns que podem direcionar a vida de pessoas. Em um dos trechos, ele diz assim: muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmos, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito, assim como Caim. Então, meus queridos, nós somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés no líder, um covarde chamado Gideão no corajoso herói. Também pode ser coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Na Bíblia, como é feliz o homem que tem sua desobediência perdoada e seus pecados cobertos. Então, aqui, o que diz nessa parte de culpa? Muitas pessoas vivem presas ao passado, deixando os erros e as falhas anteriores determinarem suas escolhas e atitudes atuais. Tem a passagem aqui posterior que diz que muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Meus queridos, o que isso vem nos dizer, né? Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se, interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento, ele sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Faz sentido? Enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça! Aqueles que te magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por onde, por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura para o seu próprio bem. Aprenda com o passado e mande para longe. A Bíblia diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Meus queridos, o rancor, o ressentimento
A falta de perdão pode dominar o seu coração, influenciando negativamente as ações e relacionamentos. A outra parte diz que muitos são dirigidos pelo medo. Sem seus tremores, provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas do crescimento no lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Outra parte aqui diz que o medo é encareceramento voluntário, que impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com a arma da fé e do amor. A Bíblia diz que no amor não há espaço para o medo. Então, meus queridos, o que eu quero trazer aqui para você? O medo do desconhecido ou de falhar pode paralisar ou impedir o progresso pessoal e espiritual. Então, até hoje, quantos medos você tem e você passa ao longo da tua vida? Pare para refletir sobre isso. Meus queridos, tem aqui a parte que se segue, muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são três expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio. E então passamos a desejar novidades como maiores e melhores. Meus queridos, muitos se iludem na concepção de que quanto mais eu adquirir, mais importante serei. A autoestima e riqueza materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado pelas nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Há um mito comum a respeito do dinheiro, é de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é uma verdade. As riquezas podem ser perdidas no piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomada de você, o seu relacionamento com Deus. O que essa mensagem, dirigidos pelo materialismo, nos quer dizer, meus queridos? Que a busca incessante dos bens materiais e status podem se tornar principal objetivo da vida, desviando do propósito maior, que é Deus. Porque muitas pessoas se perdem. Coloca o bem material à frente de qualquer coisa. Coloca o bem material acima de qualquer coisa. Seguimos. O quarto. O quarto muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Aliás, é o quinto. Algumas pessoas permitem que as expectativas alheias dos pais, dos cônjuges, dos filhos, dos professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo, o que pertencem. Sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos. Meus queridos, essa necessidade de aprovação é a busca constante por validação externa, que pode levar a decisões baseadas no que os outros pensam, em vez de seguir o propósito divino. Ele diz que não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para
fracasso é tentar satisfazer a todos. Eita, pega essa chave. Vou falar de novo, não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros. É uma forma segura de jamais atingir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Disse Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você quer servir a Deus e servir a bens materiais, ou servir a aprovações dos outros, é como se você estivesse seguindo a dois senhores. Então, meus queridos, aqui diz que essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para uma vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem a riqueza, nem a fama, nem os prazeres. Se um propósito de vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo, sem um propósito, a vida é banal, mesquinha, inútil. Rick, ele enfatiza que uma vida dirigida por esses fatores tende a ser confusa, insatisfeita, sem foco. Ele nos desafia a considerar o que está realmente dirigindo a sua vida. Então, ele diz que as vantagens de uma vida dirigida por propósito são 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósito. É conhecer o propósito da sua vida. Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como a astrologia e a psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Aqui diz um texto assim, que um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Amém? Sem o sentido, a vida não tem relevância, nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam a falta de esperança. Isaías queixou-se: trabalhei por nada, não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida. Não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar, a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernier Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Olha isso. O que os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim. E eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de que ter um propósito. A esperança é resultado de que se ter um propósito. Se você tem sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar com propósitos. Deus diz: sei os planos que tenho para vocês. Planos para o bem, não para causar-lhes aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor.
Talvez você esteja com sensação de estar enfrentando um problema insolúvel. Mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperanças. Conhecer o seu propósito significa a vida. Simplifica a vida. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que nos faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta responder: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus na minha vida? Sem um propósito duro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades. E isso causa estresse, fadiga, conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Ou possivelmente está assistindo muito a programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz que a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor da paz, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, as pessoas que confiam em Ti. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao seu seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry David observou que as pessoas vivem um desespero silencioso. Mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas estão como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético sem jamais chegar a um lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio do seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta do foco e de propósito. Na Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco com uma lente de aumento. Os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel.
Não há nada mais poderoso quanto a sua vida direcionada a isso, vivida como um propósito. Meus queridos, para nós finalizarmos, se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer de tudo. Jamais confunda atividade com produtividade. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo, nada mais estimulante que um propósito claro. Meus queridos, conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois de partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Meus queridos, chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final antes que você ingresse na eternidade. E a Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante o tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas. Primeiro, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo, a confiá-lo nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao meu Pai a não ser por mim. Isso é forte, né? Quando eu entendi essa palavra, gente, tudo mudou na minha vida. Segundo, o que você fez com o que eu lhe dei? Isso é, o que você fez com sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamento, recursos, enfim, tudo que Deus te deu. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Olha isso. Prepare-se para essas duas perguntas. É o objetivo desse livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. Segunda, determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Meus queridos, aqui tem, pensando sobre o propósito de vida, que é nessa pergunta aqui. Diz que viver com um propósito é o caminho para a paz. O versículo para memorizar é o Isaías 26:3, que diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Então, qual que é a pergunta? Na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Quando nós temos todos esses direcionamentos, nós vamos trazendo clareza para muitas partes de quem nós somos. Propósito é você identificar para o que Deus te deu a vida, te deu o sopro. Qual é aquilo que Deus está colocando no seu coração que está te incomodando e que você acha que é que não é nada. Às vezes Deus já está acomodando o teu coração e você não teve esse discernimento, essa clareza. Então, ore ao Senhor, Pai, o que tu queres que eu faça? Qual é a direção da minha vida? E assim nós podemos ir para o próximo.
para o dia 4, para que nós possamos ainda trazer mais propósito. Então, eu quero deixar só uma reflexão para vocês, que diz que Deus guie, dê sentido, dê direção, dê paz na vida de vocês. Então, qual que é a aplicação aqui na vida de vocês para aplicar esse ensinamento do que nós acabamos de refletir? O que tem dirigido minhas ações hoje? Estou agindo por medo, por culpa, por raiva ou por propósito maior? Busque a orientação de Deus para que ele seja o guia principal das suas decisões e ações. Identifique áreas em sua vida onde essas forças negativas têm influenciado e tome passos concretos para substituí-los por ações alinhadas com o propósito divino. Amém? Hoje foi forte. Se você tiver até a aula de hoje, até o dia 3, se você conseguiu ter bastante certeza daquilo que você leu, ouviu, reflita, reflita. Se você não prestou atenção, volte. Mas não vá para a próxima aula, não vá para o dia 4 sem entender esses 3 dias anteriores. É muito importante que seja um avançar na sua vida. Amém? Vamos até a próxima aula.